News, só toca as melhores. Você ouve. Pensamento é um momento que nos leva à emoção do pensamento. O simples faz bem ao coração. Não, não. Não, não. Não, não. Sei que para você chegar, e também o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. 101,7. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui no 101,7, tem o Mais Brasil Esportes. Notícia, informação, discussão e, claro, a sua participação ao vivo. Eu, Renner Lopes e o Timarço de Esportes da Mais Brasil News FM, esperamos você, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Mais Brasil News, notícia, música e esporte, tudo na mesma sintonia. Emprego e cidadania. Aqui na Mais Brasil News, www.trabalho.df.gov.br. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. A Mais Brasil News te acompanha onde você estiver. Em casa, No carro, no trabalho, durante sua atividade física e fazendo você relaxar. na Mais Brasil News você tem informação, cultura, entretenimento, qualidade de vida e revive bons momentos. Porque a Mais Brasil News está com você o tempo todo, em qualquer lugar. No rádio em 101,7, no aplicativo e nas redes sociais. Mais Brasil News, sempre com você. Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos. Eu empresto o meu mundo pra te ter então. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música, em toda a programação. Sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio. Mais Brasil News. Notícias e música na mesma sintonia. 101,7. Agora, na Mais Brasil News, direito ao ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. 101,7 FM. Direito ao ponto. Direito ao ponto. Agora, na Mais Brasil News, direito ao ponto. Olá, muito bom dia, muito bom dia e seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Direito ao Ponto, programa que quer descomplicar o direito para você. Eu sou Max Telesca e te convido a ficar aqui até às 11 da manhã, nessa manhã de sábado, onde nós vamos buscar aqui falar para você numa linguagem informal, numa linguagem mais simples possível, mas sem perder a qualidade daquilo que a gente está falando. E eu te convido sim a ficar aqui na 101.7, @Max Telesca nas redes sociais, direito ao ponto, até às 11 da manhã, 11h10 da manhã mais ou menos, e nós estamos aqui. E solta a vinheta, Everson Pichula. Eu tenho falado muito sobre isso, e as pessoas, que bom, né, têm elogiado os temas que a gente tem aqui buscado passar, temas do direito, né, temas atuais. Mas será que são temas atuais mesmo? Eu agradeço muito aos ouvintes, agradeço muito a todos que estão nos prestigiando e nos dando força para que a gente continue a falar sobre o direito de uma maneira descomplicada, porque o direito é aquilo que eu digo sempre aqui, é uma tentativa de fazer uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual.
E nós, aqui, especificamente no Direito ao Ponto, a gente tem tratado muito sobre temas relacionados a algumas violências. O direito é uma busca, uma tentativa de deixar a sociedade também menos violenta. Assim como menos desigual, uma sociedade mais justa. Nós temos tentado falar isso para vocês de uma linguagem simples, para que todos compreendam, aqueles que não são ligados ao mundo jurídico, sobre os temas do direito, sobre aquilo que representa o direito na sua vida. Afinal de contas, se você olhar o noticiário hoje, 50% no mínimo são questões jurídicas que estão a todo momento sendo noticiadas, infelizmente ou felizmente, enfim, a vida se judicializou. Mas eu estava falando aqui sobre o seguinte, são temas atuais mesmo ou são temas que estão sendo relidos? Olha só, há uma evolução das consciências. Quem lida com o direito, quem cria o direito, quem aplica o direito, são as pessoas. As pessoas, elas fazem o direito e elas evoluem as consciências. A sociedade evolui as consciências. Antigamente se dizia assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é assim mais. Se você está vendo uma briga, uma violência física acontecendo entre um marido e uma mulher, você pode até ser punido pela omissão em ter observado aquele crime acontecendo e não ter dito nada. Então isso é algo que sempre existiu, mas felizmente o direito está evoluindo e a gente tem feito releituras, ressignificando aquilo que é velho, aquilo que acontecia, né? Nesse mês de março, que está agora iniciando, né, hoje é dia 5, daqui a alguns dias nós teremos o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos tratar alguns temas que não são necessariamente temas especificamente dos direitos da mulher. São também, mas eles são mais caros às mulheres, porque são do dia a dia. Os direitos das mulheres são mais atingidos com esses temas. São temas em que os direitos das mulheres são mais atingidos. Então, a gente tem buscado, para esses sábados agora de março, temas próximos aos direitos das mulheres, porque nós estamos vivendo o mês da mulher. E eu vou falar aqui algo que eu acho que é importante, porque a gente está falando de direito, o Dia Internacional da Mulher, agora semana que vem, e nós só estaremos no próximo sábado. Eu não terei a possibilidade de dar a nossa ideia sobre o que é o Dia Internacional da Mulher. E eu falo o seguinte, enquanto o Dia Internacional da Mulher for compreendido apenas como uma homenagem vazia, elogio ou imposição politicamente correta, nós não teremos a exata dimensão de que mais da metade da obra humana foi feita, escrita, trabalhada, desenhada pela mão e cérebro, alma e dores femininas. E com certeza, se tivesse tido mais influência na outra metade, nós não precisaríamos estar passando pelos medos atuais, teimosa e rigorosamente criados pelo embrutecimento de homens no comando. Vocês têm alguma dúvida de que se tivessem outros presidentes lá no leste europeu, na Rússia, na Ucrânia, se fossem mulheres ali no comando, nós estaríamos passando por esse perrengue atual? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, de que nós estaríamos melhor se nós estivéssemos com mulheres, com a sua visão mais delicada sobre as coisas. Solta a vinheta, Everson Pichula. Olha só, questões psicológicas sobre o direito. As questões psicológicas, elas se entremeiam. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema que é muito afeito também às mulheres. É a questão relacionada ao abandono afetivo. Você sabe o que é esse tema tão delicado, que precisa ser analisado com carinho e afeto? Nós sabemos que a maioria das mulheres é quem fica com os filhos. Muitas vezes acontece o homem abandonar o lar. Sabemos que não há como obrigar um pai a amar um filho, mas a legislação lhe assegura o direito de ser cuidado. Os responsáveis que negligenciam ou são omissos quanto ao dever geral de cuidado podem responder judicialmente por terem causado danos morais aos seus próprios filhos. Um exemplo típico de abandono afetivo ocorre quando o responsável não aceita o seu filho e demonstra expressamente desprezo em relação a ele.
Uma decisão que eu li agora recentemente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, um desembargador do TJDF, ele sintetizou muito bem a situação. Olha só, ele disse: amar é uma possibilidade, cuidar é uma obrigação civil. Olha só, amar, você pode amar, você às vezes não consegue amar alguém, nenhum filho. Mas o filho não veio ao mundo porque quis, ele veio ao mundo em função de uma circunstância do casal. Ele não tem obrigação, ele não sabia que vinha, não sei lá, a gente não sabe o que aconteceu, e veio ao mundo uma pessoa. E aí, essa pessoa, ela não, o pai dela não tem assim a obrigação legal de amar, mas ele tem a obrigação de cuidar. Ele tem a obrigação civil de cuidar e zelar. Outra questão agora, STJ. Agora, recentíssima. O recorrido, que é a pessoa que sofreu o recurso da outra parte, né, ignorou uma conhecida máxima. Existem as figuras do ex-marido e do ex-convivente, mas não existem as figuras do ex-pai e do ex-filho, afirmou a relatora do recurso da filha, a ministra Nancy Andrighi, que foi a ministra que lá atrás, em 2012, ela deu uma decisão do STJ, que ela relatou, ela foi precursora nisso, no Superior Tribunal de Justiça Gaúcha, que nem eu. E hoje nós estamos aqui com um especialista nessa área, autor do livro de sucesso, chamado Abandono Afetivo, que é o Dr. Charles Bica, meu amigo, foi meu colega de conselho seccional, e o psiquiatra da infância e da adolescência, porque nós vamos tratar também sobre as questões psicológicas, a gente acabou de falar sobre isso, que é o Dr. Tiago Blanco, que também é professor na Faculdade de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde. O Dr. Charles foi um dos primeiros advogados do Brasil a falar sobre o tema. Nós vamos falar sobre isso com ele. O Dr. Tiago tem se debruçado muito sobre esse tema na sua carreira médica. Eu vou, então, passar a bola aqui. Queria começar com o Dr. Charles. Bom dia, Dr. Charles Bica, meu amigo. Como é que o senhor está? Bom dia, meu amigo Max. Bom dia, doutor Tiago, aos ouvintes da Mais Brasil News. E, Max, você falou muito bem, eu quero parabenizar todas as mulheres por esse mês, mas não só parabenizar, a gente ter essa consciência, e você trouxe, talvez para mim, um dos temas que mais afeta as mulheres hoje. Nós temos aí mais de 11 milhões de mães solo no Brasil, e não podemos falar do tema só pensando da ótica dessas crianças, desses filhos adolescentes abandonados, mas essas mães também sofrem junto com esses filhos abandonados. É evidente que existe abandono afetivo por parte da mãe também, mas é muito mais raro do que por parte do pai. Charles, me fala uma coisa aqui. Você escreveu esse livro, Abandono Afetivo. Você foi um dos precursores desse assunto do Brasil. Eu me lembro quando a gente estava lá no Conselho, você começou com essa discussão. E 2012 nós estamos falando, né? Mais ou menos ali, acho que você começou a falar até antes do STJ dar a primeira decisão, né? Porque antes do STJ dar a decisão, nós que somos advogados, a gente começa na primeira instância. O STJ já é o grau extraordinário, ou terceira instância, para quem não é do mundo jurídico, não existe terceira instância, é o grau extraordinário, e lá é o STJ, é um nome científico aí da ciência do direito que se dá para uma terceira instância, para simplificar. Como é que foi o processo de criação do livro? Por que você decidiu escrever sobre isso? Muito boa pergunta. A gente realmente, quando começou a lutar por esses filhos abandonados, isso me ocorreu quando teve uma cliente adolescente no meu escritório, contando a situação. Na época eu fiz uma execução de pensão alimentícia e perguntei: e o pai? Não, eu não tenho contato, ele me abandonou. Aí eu parei, pensei, como assim? Um ato ilícito está sendo praticado diariamente na sociedade e não vai ter nenhuma consequência no mundo jurídico? Como assim? Aí resolvi propor, sim, uma ação de indenização. Tinham colegas que já vinham há alguns anos falando sobre isso, né? E nós não tínhamos esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. E eu me lembro quando eu fiz essa primeira ação, foi inclusive, eu juntei na ação um voto contrário do STJ, um voto a favor, né, da condenação por abandono afetivo.
Então, nós prosseguimos nisso. Em 2012, o STJ mudou o posicionamento, esse voto que é emblemático, né, da ministra Nancy Andrighi, que é o RESP 1159-242 de São Paulo, dizendo que não tem nenhuma restrição quanto às regras da responsabilidade civil para abandono de filhos. E nós, ainda em 2011, fundamos a comunidade, o site abandonoafetivo.org, a maior comunidade do Brasil no Facebook. Hoje nós estamos também no Instagram, e o livro chegou em 2015, pela falta de publicações sobre o tema. Eu nunca tinha escrito um livro e resolvi escrever. Hoje nós já estamos no 3º livro e pretendo prosseguir aí nessa luta contra essa covardia. Um caso concreto, né, que levou à escritura de um livro que é hoje uma referência no direito brasileiro. Foi um dos primeiros advogados a escreverem. Ô, Bica, antes da gente ir para frente aqui e passar para o Dr. Tiago, eu queria te fazer uma pergunta aqui para deixar bastante claro para o nosso ouvinte que não é advogado, que não é do mundo jurídico. Amar é uma possibilidade, cuidar é uma obrigação civil. É bem isso. O que é? Explica para nós essa questão da responsabilidade, dessa responsabilidade. E o pai que paga a pensão, ele está livre de ser condenado a indenizar a criança, o filho, pelo abandono efetivo? Explica essas duas coisas, a diferença entre a pensão e o abandono, a indenização pelo abandono efetivo. Acho que isso é importante para o nosso ouvinte. De forma alguma ele está livre. A pensão é meramente uma rubrica alimentar de contra-cheque. Paternidade não tem nada a ver com isso. Paternidade vai muito além disso. Existem os deveres previstos na Constituição Federal, no artigo 229, no Código Civil, 1634, Estatuto da Criança e do Adolescente, muito claro. Está lá. São deveres do poder familiar assistir, criar e educar os filhos menores. Isso é uma obrigação legal e deve o pai, moral também, é evidente, mas deve o pai cumprir com o que determina a lei. Inclusive a Convenção dos Direitos da Criança, um tratado internacional, é o tratado mundial com o maior número de ratificações do planeta. Ele tem lá no artigo 7.1 que a criança tem direito a conhecer e ser cuidada pelos seus pais. Então não existe nenhuma dúvida na legislação nacional e internacional que esse filho tem direito a um núcleo mínimo de cuidado desse pai. Se ele não ama, não tem problema. A gente até não entende como alguém pode não amar um filho, mas ele tem que ter um núcleo mínimo de cuidado com esse ser humano em formação. Olha que interessante essa expressão que a gente usa muito no direito, o núcleo mínimo do cuidado. O núcleo mínimo do cuidado é da dignidade, é dar o mínimo de afeto, que é um afeto que não somente está relacionado, né, com o amor, com ele precisa, a criança, o filho precisa receber, né? Esse núcleo mínimo, né, de zelo, de dignidade, não é isso, Bica? Dignidade, acho que a gente está falando sobre isso, dignidade da pessoa humana. Dr. Tiago Blanco, psiquiatra, eu vou te incluir na conversa aqui para a gente falar sobre o que o abandono afetivo causa à criança. Né? Nós temos aqui sempre ressaltado a necessidade de fazer essa multidisciplinariedade, direito, psicologia, psiquiatria, sociologia, ciência política, enfim, são ciências humanas. Como é que o senhor vê essa relação? Bom dia, em primeiro lugar, né, doutor Tiago? Como o senhor vê essa relação tão delicada? Existe alguma razão psíquica para um pai abandonar mais os filhos? A gente vê o senso comum, mas o que está por trás? Existe alguma condição mental de pais que praticam abandono afetivo? Isso está ligado ao quê, doutor Tiago? Muito bom dia ao senhor. Bom dia, Max. Bom dia quem está nos escutando aí pela rádio. Bom dia também ao doutor Charles, que está participando aqui com a gente. É um grande prazer contribuir com essa discussão. De fato, é uma discussão muito sensível, né? Porque o abandono afetivo pode ter implicações de muito longo prazo para as crianças e para os adolescentes, até para os adultos também, né? Pessoas que foram vítimas de algum tipo de abandono na sua infância vão carregar consigo essa herança ou essa consequência por muitos anos, inclusive nas suas relações pessoais. Agora, a pergunta que você me fez em relação a quem pratica, né, o abandono, em relação aos pais, geralmente homens, né, que o fazem. A gente deve entender que as relações estabelecidas entre duas pessoas, ainda que a natureza seja parental, né, elas estão pautadas por vários elementos que são construídos aí. Desde as
questões autobiográficas que vão nos imbuir ou nos instrumentalizar de recursos para estabelecer relações com quaisquer outras pessoas, inclusive com os filhos, mas também a natureza dessa relação e qual que é o significado, o significante desse sujeito na vida da outra pessoa, né? Então, eu gosto dessa expressão que você acabou de reproduzir, aí dessa sentença que você teve acesso, né, de que o amor ele pode até não acontecer, mas o cuidado ele precisa, porque a gente coloca no campo da responsabilidade. É claro que o amor ele vai estar vinculado a muitas outras variáveis que eventualmente esse sujeito a quem esperar-se-ia esse cuidado não consegue fazê-lo. Agora, a gente também tem que se livrar um pouco desse mito, né, do amor, da romantização da paternidade, da maternidade como alguma coisa absolutamente automática. Quer dizer, amar o filho, cuidar do filho é um aprendizado também, e exige uma disponibilidade muito grande dessas pessoas. Claro, pessoas que têm transtornos mentais vão ter mais dificuldades, né? Quer dizer, transtornos mentais graves, como quadros psicóticos, por exemplo, vão prejudicar frontalmente a capacidade do sujeito de se vincular com o outro, e, portanto, fica comprometida a capacidade de vinculação. A dependência química, que talvez seja o elemento mais importante nessa discussão aí, porque nós vivemos uma epidemia de uso de drogas no Brasil, e isso pode comprometer frontalmente a capacidade desse sujeito de fazer uma leitura adequada do ambiente e das pessoas que circulam, e, portanto, comprometer os vínculos e provocar violência física, né, maus tratos, que é uma coisa que amplifica ainda mais o abandono e o sofrimento. Mas, doutor Tiago, queria ser incisivo aqui nesse ponto. Existe uma propensão para o pai abandonar mais o filho? O que é? Podia só explicar isso para nós, porque é o que a gente vê na prática. Saindo um pouco do campo do adoecimento, pessoas que foram vítimas de abandono, abandono afetivo na infância, têm maior chance de serem pessoas que promoverão abandono afetivo. Portanto, a prevenção da ocorrência da violência, por si só, já é uma condição de... a correção já é uma prevenção para a ocorrência futura disso. E transtornos mentais de maneira geral, sobretudo aqueles que impactam na capacidade empática do sujeito, como quadros psicóticos, dependência química e assim por diante, também podem causar prejuízo para esse sujeito. Pois é, a gente tem visto isso na prática, né? E o doutor falou aqui que é possível, então, que as pessoas que foram abandonadas na infância ou adolescência criem traumas capazes de elas depois não se relacionarem como deveriam na vida adulta. É isso, então, né? Uma pessoa que lá atrás foi abandonada tende a abandonar, é isso? Perfeito. Na psicologia e na psiquiatria, a gente costuma dizer que a violência ela é transgeracional. Ela avança as gerações. Então, uma pessoa que foi vítima de violência sexual tem a chance de ser ofensor sexual também. Uma pessoa que foi abandonada afetivamente tem maior chance de provocar abandono no futuro. Então, isso é importantíssimo para que a gente possa cuidar bem das nossas crianças hoje para poupar as crianças no futuro. A gente só dá aquilo que a gente recebe, não é isso? Então, se a pessoa foi educada daquele jeito, ela vai acabar fazendo aí uma repetição de padrão. Dr. Charles, o senhor vê isso também na prática? Como é que o senhor encara os pais tendem a abandonar mais do que as mães? Sim, nas nossas comunidades, Max, o que a gente percebe, eu estou falando aí de 100 mil pessoas, uma amostra grande, nós temos mais de 90% de mulheres que estão ali presentes. Eu conheço poucos casos, existem sim casos de filhos abandonados pelas mães, né? Mas recentemente agora eu fiz uma pesquisa, essa semana eu estou fazendo um trabalho para a Universidade de Brasília e fiz uma pesquisa no grupo, ela é uma pesquisa com 100 nomes só, mas deu para ter muita noção porque a gente de várias profissões, de todos os lugares do Brasil. E você vê esses relatos das consequências nas famílias, devastadora, não só, igual eu disse aqui, você bem salientou, né, no mês das mulheres, né, que isso atinge as mães também. Essas consequências são na família inteira. E com relação ao que o Dr. Tiago colocou, eu concordo evidentemente 100%, até faço um parêntese aqui, porque a gente entra um pouco nesse estudo interdisciplinar nos livros, mas sempre respeitando a autoridade
verdade, da psicologia, da psiquiatria, que, né, a gente está sempre aprendendo com os profissionais. Mas eu compreendo esses motivos até que o Dr. Tiago colocou, né, com relação, e acontece mesmo, essas questões que fazem com que o pai não cumpra essa obrigação, mas essa colocação que eu estou fazendo é do campo de vista, do campo da responsabilidade civil. Se nós temos uma legislação que diz que é uma obrigação legal cuidar dos filhos menores, isso está lá na Constituição Federal. Não sou eu que estou dizendo. Nós estamos até trabalhando no Congresso Nacional lei específica para isso. Mas se é um dever legal, não pode o Poder Judiciário fingir que nada está acontecendo. Igual você muito bem colocou, recentemente nós temos decisões nesse sentido. Então, ainda que, a não ser que o pai consiga comprovar, como o doutor Tiago muito bem colocou, essas questões que o impedem, né, de exercer uma paternidade responsável, existe uma obrigação legal e o Poder Judiciário tem que retirar esse escudo, esse manto de atos ilícitos sendo praticado dentro das famílias. A sociedade vai demorando, né, para evoluir, mas ela vai evoluindo. A Constituição Federal é de 1988. Veja que a primeira decisão do STJ é de 2012. Olha como demorou. A gente acha normal. Ah, não, é a mãe. Como é que se falava antigamente? Absurdo, né? A mãe solteira. Olha o termo que se utilizava para uma pessoa que, em um determinado momento da vida, teve que criar o filho sozinha, né? E aí ela acabava sendo vítima de preconceito da sociedade. As pessoas achavam normal isso. Hoje não acham mais. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Você aí que está nos ouvindo, que acha disso? Manda sua mensagem para cá, @MaxTelesca no Instagram ou no zap aqui da rádio. 98249-3672. 98249-3672. E aí nós vamos agora para um breve intervalo e depois já voltamos com o Dr. Charles Bica, que é advogado, é precursor nessa área, escritor, e o Dr. Tiago Branco, que tem atuado muito na questão do abandono afetivo. Logo estaremos de volta. Daqui a pouco tem mais Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. De segunda a sexta, às 8h30 da manhã, Clébio Cavagnoli apresenta 45 minutos, entrevista além da pauta. Mais Brasil News, notícia de verdade, todo dia. Já acessou o nosso portal Mais Brasil News? Não? Acesse agora mesmo, maisbrasil.news. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui no DF e também o que é assunto no Brasil e no mundo. Um jornalismo transparente que tem compromisso com os fatos. www.maisbrasil.news. Notícia e música na mesma sintonia. Durante a programação da Mais Brasil News FM, você confere as principais notícias do momento em boletins diários. Radar Mais Brasil News. A informação na velocidade dos acontecimentos. Radar Mais Brasil News. Mais Brasil News. A rádio do seu jeito. 101,7. Use máscara. Salve vidas. Por você e por quem você ama. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Já tá sabendo? A Mais Brasil News tem um novo programa. É o Pode Mais, um podcast na rádio. De segunda a sexta, às 20 horas, comigo, Daniel Zucco. Muita música, entretenimento, bate-papo, diversão, gastronomia e muito mais no Pode Mais. Então anota aí, de segunda a sexta, às 20 horas, na Mais Brasil News 101.7 FM. Não precisa mais procurar. Mais Brasil News toca as melhores e ponto. Uma programação diversificada. Uma seleção musical que você irá amar. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilhar.
A diferença está no ar. 101,7. Mais Brasil News. Sintonize a informação. Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Mais Brasil News. Voltamos a apresentar Direito ao Ponto, com Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Olá, estamos de volta aqui com o Direito ao Ponto comigo, Max Telesca, e hoje com o Dr. Tiago Blanco e o especialista também em abandono afetivo, o Dr. Charles Bica. Olha só, o Charles acabou de falar o seguinte, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Não sou eu que estou escrevendo isso, não fui eu que escrevi. Quem escreveu isso foi, e nem foi o Eli Jonas também, que é o nosso produtor aqui, foi a Constituição Federal, foi o Constituinte de 1988. Portanto, a negligência de qualquer dos pais em prestar aos filhos assistência emocional e afetiva, ela é proibida pela Constituição da República Federativa do Brasil desde 1988. Charles, vamos para questões práticas aqui, porque as pessoas querem saber também como é que vai movimentar esse direito, né? Como é que o processo deve ser feito, a quem procurar, que documentos, que provas que tem que ter, a questão da prescrição. Estou te botando várias questões aí que são... Você tem uma experiência longa no assunto. Quanto tempo leva? Faz aí para nós um apanhado dessas questões mais práticas, Dr. Charles. Vamos lá. Primeiramente, é bom esclarecer aos ouvintes da Brasil News que essa é a mais maldita de todas as indenizações. Nenhum filho quer estar propondo uma ação contra a pessoa que ele mais esperava contar na vida inteira, né? E nem os advogados, pelo menos eu como advogado, toda vez que isso aparece eu me sinto muito constrangido, não é motivo de alegria para ninguém. Mas aí eu pergunto, fazer o quê? Temos um abandono, temos uma pessoa sem presença do pai em aniversários, sem presença em festa de fim de ano, apresentações escolares, uma vida em momentos tristes, em momentos felizes também, não tem essa presença. Essa pessoa tem um mínimo de direito à felicidade nesse planeta. Então, o que fazer? Esperar o castigo divino? Não. O direito deve socorrer essas pessoas. E essas pessoas, hoje, como nós podemos fazer? É a ação de indenização, é a reparação de danos. Nós temos isso no ordenamento jurídico para todo tipo de ato ilícito. Um caso de lesão corporal, um homicídio, né? Então, assim, o abandono é o descumprimento dos deveres do poder familiar. Então, ele deve ter, sim, uma resposta do Poder Judiciário. Então, essa pessoa pode propor, não seria o ideal, se puder conciliar é melhor, mas uma ação de indenização, é uma ação de indenização comum. Tem gente que acha que é vara familiar, é vara cível. Eu chamo a atenção para a prescrição. O STJ hoje entende que 3 anos após a maioridade, não concordo, mas aí é uma longa história, eu coloco inclusive no livro sobre isso. Jurisprudência dominante, né? São 3 anos a partir de 18 anos... Até 21. Até 21. Fechou 18, tem até os 21 para entrar. Não concordo, porque esse dano é permanente. O doutor Tiago aí sabe explicar melhor do que eu, muito. Também não concordo. Às vezes persegue a vítima pelo resto da vida. Se essas feridas não forem curadas, né, isso aí já não é minha seara, né? Mas assim, são 3 anos e uma ação de reparação de danos. Eu chamo a atenção que essa jurisprudência da STJ tem variado muito. Em 2012, quando na primeira julgamento da ministra Nancy Andrighi, foi considerado um dano in re ipsa, que eu também concordo, deveria estar, mas as outras decisões em seguida pediram a comprovação do dano do nexo causal. Dá só um instantinho aqui. Dano in re ipsa. Vamos descomplicar o direito. Dano é aquele que é por si só um dano, não precisa provar. Ele está ali dentro e não há necessidade de trazer documento nenhum. Se disse isso, se aconteceu isso, não precisa ver a extensão. É isso, doutor Charles?
Perfeito, desculpa, até a minha intenção também é descomplicar, né? Mas às vezes a gente vai ali no juridiquês, né? E a gente procura facilitar. Então, é um dano decorrente do próprio abandono. E eu entendo assim, não precisa provar nada. A pessoa está abandonada, é o outro que tem que provar que cuidou. Mas a jurisprudência tem dificultado isso, exigindo que você prove o dano, que você prove que esse dano é decorrente do abandono também, e que existe um nexo, uma ligação, nexo causal, vamos pôr aqui, né, uma ligação entre os dois fatos. Então, o que a gente sugere? Que essas pessoas tenham laudos, anexem laudo das consequências nesses filhos abandonados e de uma ligação dessas consequências com o abandono paterno, pode ser materno também, mas na maioria dos casos paterno. Então, procura um advogado e entra com essa ação. Mais uma vez, ninguém quer fazer esse tipo de ação, mas o judiciário tem que dar essa resposta para um ato ilícito, covarde, praticado em milhares de famílias todos os dias e tolerado. Olha só, laudos de psicólogos, laudos de psiquiatras, avaliações. Eu, um dia desse, estava dando uma olhada, tem até, assim... O pai que nunca foi à escola, quem que assinou foi o avô, a avó, a mãe, né? Todas essas questões que demonstram, documentos que demonstrem a ausência, e o laudo, como bem falou o Dr. Charles, é importante para provar que aquele dano psicológico, ela vem da questão relacionada ao abandono afetivo. Dr. Tiago, o doutor Tiago é o seguinte, doutor Tiago, eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre as estruturas dessas famílias. Geralmente são pais que trabalham muito, não ligam. Qual é a família? Existe uma tipicidade? Qual é o perfil do abandonador, assim, para usar uma expressão que eu inventei agora? Olha, Max, a gente não consegue identificar um perfil claro, assim, bem estabelecido, que a gente pudesse identificar. Até seria bom se a gente pudesse pensar nisso para poder intervir nessas pessoas antes mesmo delas praticarem o abandono. A questão toda é mais ligada às relações que essa pessoa estabeleceu com as suas próprias redes de familiares, na sua história pessoal, né? Então, eu tenho insistido nisso, né? Essa questão que eu entendo perfeitamente que vocês, como especialistas e agentes do direito, devem se colocar nesse lugar da responsabilização jurídica mesmo e da compensação do dano, mas, ao mesmo tempo, para mim, que sou da saúde, eu entendo que esse sujeito precisa de cuidado também, né? Quer dizer, um sujeito que não estabelece uma relação de intimidade, de segurança, de afeto com o seu próprio filho, é alguém que me parece precisar de algum tipo de abordagem para que a gente entenda qual foi o mecanismo que levou esse sujeito a fazer isso, né? Quer dizer, de longe de mim querer patologizar a vida ou entender que ou querer passar panos quentes em quem está praticando um ato como esse, mas de toda sorte acredito que seja alguém que tem sofrimento também vinculado com isso e, portanto, ajuda muito. A criança, ela precisa de segurança, né? Quer dizer, para o bom desenvolvimento infantil, a gente precisa ter duas coisas asseguradas, basicamente. A criança ela precisa ter certeza de que ela é amada, ela não pode ter dúvida de que alguém é por aquela criança, está por ela, a protege, se importa com ela. E o segundo elemento é que a criança está protegida, está se sentir segura, né? Sentir fora de risco de ser violada nos seus direitos fundamentais como ser humano. Então, essas duas coisas, elas podem ser asseguradas também por outras pessoas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nem todo mundo que não tem a presença paterna ou materna por algum motivo que seja, vai ter consequências graves. Isso vai depender de quem faz esse lugar substituto do cuidado. Mas, obviamente, né, que se eu tenho uma pessoa disponível, né, e que não consegue estabelecer essa relação com o seu filho, é alguém que também merece um olhar cuidadoso da saúde,
né? Não desconsiderando o papel do direito nisso, em hipótese nenhuma, porque eu acho que é responsabilidade, e responsabilidade a gente precisa tratar numa outra esfera, mas no meu lugar de cuidador, no meu lugar de médico, né, e atendendo às expectativas não apenas da criança, mas também da sua família como um todo, e isso vale para os pais e cuidadores, precisa também pensar nesse lugar de que algumas pessoas elas não conseguem, porque não têm recursos suficientes, não tiveram oportunidade ao longo da vida de ter recursos para poder se estabelecer como pai, como mãe, de uma maneira saudável. Lembrando que, mesmo presentes, os pais também podem provocar bastante prejuízo para as crianças, não é só a ausência que é danosa para o sujeito. Uma presença violenta, por exemplo, pode ser muito mais danosa do que uma eventual ausência. Agora, nosso desejo é que todo mundo tenha disponível pai, mãe e uma família ampliada que seja saudável e que ofereça amor a essa criança de maneira imensurável, né? O amor nunca é demais, né? Quanto mais amor a criança receber, mais ela vai se desenvolver, e essa é a equação certa do cuidado com criança, né? Muito amor e limite, né? Esses dois elementos equilibrados aí vão certamente resultar num desenvolvimento ótimo da criança. A minha impressão, eu não sou médico, nem psiquiatra e nem psicólogo, mas como a gente trabalha com direito, a gente vê muito isso. A impressão é que como o senhor falou, como não tem um perfil determinado, ele é uma questão que perpassa, né, todas as classes sociais, toda a sociedade de uma maneira quase uniforme. As pessoas se acostumaram com isso, né? As pessoas, quem está julgando muitas vezes passou por isso, né? As gerações anteriores estavam mais, isso era uma questão mais normalizada, digamos assim, na sociedade, né? Até tem uma expressão, um termo cunhado aqui por um psicólogo, um escritor de Brasília chamado o Crema, Roberto Crema, que fala na normose, né? A normose, aquilo que é a doença da normalidade, né? Era mais normal, era considerado normal, hoje não é mais. Então, mas o que o senhor colocou é muito importante na medida em que eu estou lembrando aqui da entrevista passada, o doutor Roberto Pierobon falou sobre no estelionato sentimental, estelionato amoroso, são pessoas com tendências sociopáticas, ou seja, é um doente também. E aqui o senhor está falando também, o que abandona também é doente. Ele está talvez reproduzindo um padrão que ele recebeu, ele também tem que ser cuidado, e o doutor Charles traz muito bem a questão jurídica. Olha, tem uma responsabilidade, está na Constituição, está no Código Civil, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Existem obrigações legais. Talvez seja por isso que demorou tanto para a gente chegar nessas decisões mais contundentes, ou seja, havia uma normalização, as pessoas eram mais condescendentes, os julgadores, com essas questões. Eu vou trazer um dado aqui para o Dr. Charles comentar para nós, que é o seguinte. Segundo o levantamento do Centro Nacional de Informações de Registro Civil, 80.904 crianças registradas nos cartórios brasileiros somente neste ano. Estamos falando de 2000. Aliás, essa entrevista eu puxei do site, o senhor deu uma entrevista lá. O senhor falou na matéria, né? 80.904 das crianças registradas nos cartórios brasileiros somente neste ano tem apenas o nome das mães nas certidões de nascimento, de um total de 1.280.514 nascituros. Ou seja, 6,31%. 6,31% torna-se ainda maior quando essa taxa de 6,31%, né? Sobrecarga das mães solo, que enfrentam a tripla jornada diariamente. Não é de hoje que o número do abandono afetivo amedronta as famílias brasileiras. Em 2018 foi 5,74%, em 2019 6,15%. Ou seja, nós temos aí um dano social, né, relacionado a isso, um custo social. Qual é esse custo social? Explane para nós, doutor Charles Bica, o que o senhor acha, assim, o que o senhor entende sobre quais são as consequências, o custo social desses 6,15%. É muita gente que nasce, que está lá na certidão de nascimento sem um pai. Uma epidemia de abandono. Grande parte das mazelas atuais da sociedade
não só no Brasil, no mundo, são causadas por isso. Nós temos que levar esse tema muito a sério, e por isso que eu estou muito feliz de estar aqui, do programa estar trazendo essa pauta, porque, voltando aqui um pouco, Max, o que você estava falando, dessa normalidade, que não tem nada de normal, igual você colocou, normose, isso não vem de agora. Isso está naturalizado, isso vem do início da humanidade, isso vem lá da Grécia Antiga, fundação de Roma, você passa pela Idade Média, né, a roda dos expostos, Brasil colônia, isso vem evoluindo, essa normalidade doentia, que a humanidade se habituou a ter como normal, que é um pai abandonar um filho ou a mãe, isso vem desde sempre. Só que nós, Max, nós evoluímos a um ponto que nós não temos compromisso com erros dos nossos antepassados. Nós precisamos mudar essa visão. Isso está causando, igual você bem colocou, um custo social altíssimo. Como bem o doutor Tiago colocou, né, esses vínculos podem sim ser supridos, algumas crianças são mais resistentes, alguns adolescentes não vão ter consequências nenhuma. Nós temos filhos criados em famílias ditas como os normais, que são verdadeiros monstros. E temos muitas pessoas que foram criadas, às vezes, sem pai, sem mãe, por um pai. Vamos dizer um exemplo qualquer aí, sei lá, o presidente Obama, por exemplo, não foi criado com o pai dele, ele foi para os Estados Unidos, um dos grandes homens mundiais, uma das grandes referências. Então, assim, mas outros não. Outros não conseguem ultrapassar esse sentimento de vazio o tempo todo. Então nós temos pesquisas, não é eu que estou falando, porque eu não tenho capacidade, minha expertise, né, técnica para falar sobre consequências psicológicas do abandono. Né? Mas eu tenho pesquisas, por exemplo, em entidades do sistema socioeducativo, com 2/3 dos menores infratores internados não tiveram convivência com o pai na infância ou na adolescência. Isso é absurdo. Então, assim, você está dizendo que meu filho vai ter um problema porque o pai abandonou? Não estou dizendo isso. Entendeu? Só que isso tem um custo social altíssimo. Nós temos, a título de exemplo, em 2012 o CNJ fez uma pesquisa com um censo escolar do Ministério da Educação, onde, eu estou falando de 2012, de 10 anos atrás, se constatou 5,5 milhões de crianças na rede escolar, 5,5 milhões, você falou aqui de 80 mil, né, recente, eu estou dizendo do que tinha, 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso era o acumulado, né? O acumulado sim, do... Sim. Isso nós estamos falando de 2012. Vamos fazer um raciocínio aqui com os ouvintes da Brasil News. Nós estamos falando de 2012, 5,5 milhões. Nós temos 10 anos aí. Esse 5,5 já evoluiu, já deve ter dobrado. Nós não temos pesquisa atual sobre isso. Agora, nós estamos dizendo das crianças matriculadas na rede de ensino. E as que não estão matriculadas? Vamos aumentar esse número. Agora, a gente já aumentou bastante o número. Vamos fazer um outro raciocínio para finalizar. E aquelas crianças que só têm um nome na certidão de nascimento? É comum isso. Ele só tem o nome da certidão, um mero nome no papel. Mas nunca teve essa presença do pai na vida desse que nasceu. Então é uma epidemia, é uma praga social e que causa as mais diversas consequências. Lá na nossa comissão da criança e do adolescente, lá do AB, a gente atua em vários pontos, seja abuso sexual, em todos, inclusive, Max, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo Sindicato dos Delegados da Polícia Federal para escrever um capítulo de um livro sobre pedofilia, onde a gente conseguiu fazer um paralelo dessa falta de proteção. Essa figura paterna, ela protege essa criança, não que a mãe não possa, mas ela é um elemento a mais de proteção no ambiente. Então, assim, é uma chaga, é uma praga social esse abandono de filhos, e a gente tem que combater e não podemos achar normal. Doutor Tiago, quais são essas consequências mais comuns, né? Quais são na criança, no adulto, o rol de sintomas aí mais comuns de um abandonado afetivamente? Max, o abandono ele tem um potencial tão grande que ele pode gerar consequências muito graves. Assim. Certamente experiências ansiosas, experiências depressivas, experiências de dificuldade de estabelecimento de vínculos e de laços profundos com outras pessoas, um padrão de desconfiança ou um padrão de dependência de outras pessoas é o que a gente mais vê entre
as pessoas que foram vítimas de abandono afetivo. Né? Então, de fato, né, o Dr. Charles tem toda a razão em apontar que as consequências elas podem ser tão longas quanto uma vida inteira. Né? Então, de fato, a gente vai trabalhando isso. É curioso porque eu acompanho o Dr. Charles na fala dele, quer dizer, a gente está discutindo isso aqui, e você, principalmente, quando você fez a abertura do programa, de uma maneira muito clara, né, para os nossos ouvintes, entendendo assim, nós estamos discutindo isso aqui hoje, porque a sociedade mudou, né? Tem né, para os nossos ouvintes que são afeitos ao assunto, tem um livro muito interessante chamado A História Social da Infância e da Família, de um autor francês chamado Philippe Henriet. Esse livro fala de como que essa infância que a gente entende hoje foi construída ao longo do tempo, né? Quer dizer, até algum tempo atrás, não muito longe, a gente não estava preocupado com a primeira infância, né? Quer dizer, não tinha essa preocupação que a gente tem hoje, por exemplo, com os primeiros 3 anos de vida, e muito menos com o tempo que se passa com os próximos anos da infância e adolescência. Essa é uma preocupação contemporânea recente, não menos legítima por conta da brevidade né, dessa preocupação e dessa importância que recebeu, mas, de fato, é uma construção social que está num campo antropológico muito mais recente. E aí a gente vai discutindo isso e vai trazendo à tona essas questões, e elas vão entrando, né, no núcleo do debate jurídico e político por conta dessas questões. Ora, portanto, eu preciso entender isso porque também nós começamos a compreender de que hoje, para um sujeito ser bem sucedido na vida, o que é mais importante para ele é fazer vínculos, bons vínculos, é estabelecer network. Eu costumo dizer para os meus alunos da faculdade de medicina, né, o mais bem sucedido não vai ser aquele que mais sabe, mas vai ser aquele que se relaciona melhor com outras pessoas, sejam seus superiores hierárquicos, sejam seus subordinados, seus colegas, enfim, sua família e assim por diante. O grande problema do abandono afetivo estará em como essa pessoa conseguirá estabelecer boas relações sociais, como que essa pessoa conseguirá amar e ser amada no futuro. Nesse sentido, o prejuízo pode ser incalculável, né, do ponto de vista do desenvolvimento e do futuro desse sujeito. Doutor Tiago agora trouxe uma questão super interessante. Nós estamos quase terminando aqui o programa, mas assim, ele tocou em algo, Charles, que a infância ela foi relida, né? Nós, há pouco tempo atrás, estou falando aqui talvez não tem 100 anos, os filhos eram força de trabalho, né? Tinha muito filho, famílias muito grandes, tinha famílias muito grandes que o filho sequer se falava com o pai, era uma outra época. E aí era colocado para trabalhar, para fazer a lavoura, É assim, os imigrantes. Eu sou filho de tataraneto de imigrante que veio da Itália. Tinha 22 filhos o meu tataravô. E aí? Era outra relação. A gente vem evoluindo. Essa visão, antigamente, as crianças... eu estava até conversando com a minha mulher, a Romali, que gosta muito e trabalha muito com psicologia. E ela me trouxe uma observação, ela disse assim, Max, nós estamos falando de 150, 200 anos, as crianças eram mini adultos. Ou seja, se pressupunha que a criança tinha que ter o mesmo desenvolvimento de um adulto, só que era um adulto em miniatura. E aí vem Freud, vem Jung, que começam a entender a questão da primeira infância, né? E quanto isso vai marcar para o resto da vida. É uma folha em branco ali que está iniciando, né? A gente começou a reler isso. Nós estamos quase terminando, mas o assunto entrou agora num tema bastante interessante, que é essa releitura, né? Mas o direito está aí, né, doutor Charles? E ele estabeleceu responsabilidades. Nós estamos em 1988, Constituição, hoje é 2022. Ou seja, é preciso dar as devidas... olhar a questão com os seus temperamentos, mas a gente tem que saber que tem responsabilidade. Eu queria passar a bola para ti, Charles, e depois passar para o Dr. Tiago, antes da gente começar a encerrar o programa, para as considerações finais aí sobre essa questão do abandono afetivo, Dr. Charles Bica. Perfeito. Houve essa releitura
do papel da criança e do adolescente, isso da Constituição Federal dos anos 90, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma das legislações mais avançadas do mundo, que só precisa sair do papel e ir para as ruas, para as casas. A criança passa a ser considerado, deixa de ser esse menino adulto, que você bem colocou, e passa a ser sujeito de direitos. Então não é o pai que tem direito a visitar o filho, também tem, mas essa criança tem direito a essa convivência, como a gente colocou. Então é preciso a gente ter essa visão, é preciso a gente falar sobre esse tema, é preciso a gente parar de fingir que nada está acontecendo, porque está acontecendo sim. Eu tenho a comunidade, nós temos, a comunidade não é minha, de todos, as comunidades de abandono afetivo, onde eu comentei aqui mais cedo. Essa semana eu fiz uma pesquisa com formulários anônimos, essas mães não se identificaram e relataram essas consequências que estão sofrendo os filhos e elas, porque elas não conseguem, ela está ali no sábado com aquele menino com a mochila esperando o pai pegar o menino e o pai não vai, ela tem que mentir, cada uma. Eu disse outro dia no grupo, parem de mentir. Você não vai se transformar em mentirosa agora porque uma pessoa não cumpriu o seu dever. Então nós temos um problema seríssimo acontecendo, Max, e eu queria deixar bem claro que nós não somos a favor de judicializar isso. Eu não sou a favor da ação de indenização. Se puder fazer um tratamento, se puder resolver isso através de uma mediação, amigavelmente, seria o mundo ideal. Mas essas pessoas que sofreram esse tipo de ato ilícito, elas têm direito a uma reparação desse dano sofrido. Eu ia te perguntar isso, 30 segundos sobre isso. A pessoa entrou com a indenizatória, ou seja, ela quer ganhar um valor pelo trauma, para simplificar, pelo trauma que ela teve na vida. Mas assim, eu recebi uma pergunta de um ouvinte que disse o seguinte: eu quero que o meu pai pague um psicólogo para mim. Isso é possível, doutor? Sim, é plenamente possível. Era só mudar o pedido da ação, você colocar uma obrigação de fazer, por exemplo, acumulada com a indenização por danos morais, que a outra é uma reparação de danos morais somente, né? Mas eu só vou fazer um parêntese aqui nessa tua colocação, dessa pessoa que lhe perguntou. Essas pessoas não querem indenização, Max. Eu tenho experiência com vários eu converso. Elas querem, primeiro, ser ouvidas. Segundo, elas querem uma folha de papel para poder mostrar e falar, isso está errado. Elas querem dizer, elas querem sentir que a justiça foi feita, que alguém ouviu elas aqui. Ela não quer falar, Deus vai resolver. Vai sim, né? Essa pessoa vai pagar pelo que fez. Mas ela quer que o Poder Judiciário fale, olha, você estava errado. Então, somente isso. Não, essas ações não são em busca de dinheiro. A maioria é em busca... Maioria não, que eu conheço até agora todas. São em busca de dignidade. Dignidade humana. Exatamente, a prescrição. Eu estava debatendo isso ontem, agora começou, a gente vai, estamos quase terminando, às vezes não, está lá bem no início do Código de Processo Civil, a pretensão do autor, para descomplicar, aquele que entra na justiça pode se limitar à mera declaração. E aí está prescrito, né, Charles, o direito à indenização. Mas essa declaração do Poder Judiciário, ela pode ser... ela não está prescrita, não existe uma prescrição para declaração, né? Isso aqui a gente já complicou demais a coisa. É o seguinte, eu tenho 3 anos para entrar para buscar o dinheiro da indenização, mas eu posso, e isso é uma questão que eu até vou querer levantar isso mais adiante no meu escritório, porque eu recebi um caso parecido com esse. Passou 3 anos, 18 anos, fez 21, não entrou para buscar a indenização. Mas depois dos 21, ela pode se limitar a buscar a mera declaração do direito. Ou seja, judiciário, esse pai aqui, mesmo que tenha passado 3 anos, esse filho aqui quer que o senhor, judiciário, declare que ele foi negligente e abandonou afetivamente a mim. É possível isso, doutor? Muito interessante. Eu não tinha ainda pensado nessa sua sugestão, Max. Mas esses processos de abandono afetivo, eles possuem um efeito pedagógico muito grande na sociedade. Há pouco tempo não se falava nisso. E hoje já se fala nisso, né? Então, assim, é preciso que as pessoas entendam que existe uma consequência desse ato ilícito. E essas pessoas que buscam a justiça, eu tenho casos que conheço vários, onde no meio do processo, que é o mundo ideal, esse pai acabou por se aproximar desse filho, entendeu? Então eles estão em busca de dignidade. Isso, inclusive, a gente cita na ação o princípio, a coluna vertebral aí do ordenamento jurídico, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que é o direito de ser cuidado e reconhecido pelos próprios pais.
Doutor Tiago, considerações finais sobre esse tema tão que instiga tanto, e a gente aqui acabou entrando em tanta coisa. Diga para nós. Doutor Max, doutor Tiago, eu queria inicialmente agradecê-los, né, agora me despedindo já, pela participação. Eu acho que é interessantíssimo ver o quanto vocês, agentes do direito, estão preocupados com a infância. Isso é muito, muito bonito de ver. Eu queria chamar a atenção para que a gente só vai conseguir, de fato, resolver esse problema quando a gente tiver uma sociedade menos machista, menos violenta, mais tolerante. E queria cumprimentar as mulheres pelo Dia das Mulheres que se aproxima agora, porque é somente corrigindo isso que a gente vai conseguir ter uma sociedade que respeita a mulher e, portanto, as gravidezes indesejadas, as gravidezes que não são, que vão resultar no abandono, deixem de acontecer. E, portanto, eu queria chamar a atenção para isso e que o cuidado com os nossos jovens, com as nossas crianças, é que vai prevenir o abandono. E foi muito bom falar com vocês, aprendi muito hoje. Queria deixar um cumprimento para os nossos ouvintes aí. Um grande abraço para vocês e um bom final de semana. Antes de encerrar, queria, doutor Charles, seu livro está aqui, está disponível para venda online. Eu vou mostrar aqui para o nosso ouvinte, o ouvinte que está assistindo pelo YouTube. É o Abandono Afetivo, o Dever de Cuidado e a Responsabilidade Civil por Abandono de Filhos. Charles Bica está aqui. Charles, faz aí, vende teu peixe, viu? Onde é que está disponível? Desculpa, olha só. Eu não passei a bola aqui direito. Fala de novo, Charles, que ficou sem teu áudio. Opa, eu queria agradecer, Max, agradecer ao doutor Tiago também, que a gente está sempre aprendendo aí na área da psicologia e da psiquiatria, os ouvintes da Brasil News por estarem acompanhando esse tema tão importante para a sociedade. Esse livro que você mostrou aí na tela foi o nosso primeiro trabalho, já está na 3ª edição, é de 2015. A gente recentemente, o último foi o Mãe, Cadê Meu Pai, de 2019. Estão nas nossas comunidades, através do site www.abandonoafetivo.org, tem o atalho para o grupo do Facebook, para a página do Facebook e para o grupo recente de Instagram. Então as pessoas podem participar, tirar dúvidas, colocar lá o seu problema. Max, o grupo, diferente da página, a pessoa pode colocar o problema e lá o grupo tem menos, a pessoa tem 15 mil, essas pessoas vão dar dicas, vão conversar, interagir, as pessoas se sentem aceitas, incluídas, que alguém está ouvindo. Então a gente convida a todos a participarem das nossas comunidades e muito obrigado. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do Direito ao Ponto, seu programa de direito descomplicado. Agradeço imensamente aos entrevistados de hoje pela presença nesse sábado de manhã. Agradeço principalmente também a você que nos ouviu do carro, da casa, da rua, do YouTube, ao vivo, de qualquer lugar. E você já sabe, todo sábado às 10 da manhã nós estaremos aqui com você. Me siga nas redes sociais, eu sou Max Telesca, @MaxTelesca, e vamos bater um papo direito ao ponto. Forte abraço e até sábado que vem ou a qualquer hora no meu Instagram. Tchau, bom sábado a todos. Na produção, ele Jonas Maia, e na sonoplastia, o nosso Everson Pichula. Um grande abraço, vamos em frente. Você ouviu Direito ao Ponto. De volta sábado que vem. Aqui, na Mais Brasil News. 101,7 FM. Notícia e música na mesma sintonia. Vem aí, Diego Maia, com a sua pílula diária de otimismo.